Olá, tudo bem? Meu nome é Julieta, sou Julieta do canal Julieta Mostra. Eu sou armênia, tenho 32 anos. Eu nasci e cresci na Rússia e cheguei para o Brasil. E já estou aqui durante quase 2 meses, quase 2 meses. Como é a sua cidade de origem? A cidade de origem, Moscou, que é a capital da Rússia. Cidade grande, muito antiga, bem desenvolvida, vale a pena visitar. Se você tem essa oportunidade, seja bem-vindo e visita nossa cidade, nossa capital da Rússia. Por que veio para o Brasil? É porque desde criança eu tive esse sonho de visitar o Brasil um dia, porque eu assisti muita novela brasileira, eu achei que vida bonita, praias, sempre verão, não tem inverno, as pessoas sorridentes, abertas. Eu gostei muito da música, da cultura, de danças. Meu sonho até hoje é visitar Carnaval. Nesse ano eu não consegui, pois eu cheguei quando o Carnaval já acabou, mas eu espero que no próximo ano eu vou ver Carnaval. E vocês têm essa cultura muito atraente, vocês têm cultura riquíssima, vocês têm essa mistura das culturas, mistura do povo, e é muito legal, eu acho. E como aprendeu português? Eu aprendi português sozinha. Aconteceu o seguinte, quando eu quis aprender português, eu achei que em Moscou tem só duas escolas que são muito caras, pois português é língua rara e é difícil achar um lugar. E eu já sabia falar francês, italiano e eu achei que vou aprender assistindo novelas legendadas. E quando eu comecei e assisti minha primeira novela, primeiras séries, eu já percebi que eu posso entender quase tudo. E o que eu não posso entender, eu posso entender o sentido em geral. E assim, falta só o quê? Falta falar. E assim eu achei aplicativo que se chama Tandem. Esse aplicativo, tipo, por exemplo, eu sei língua russa, quero aprender português. Você sabe português, quero aprender russo. Nós vamos fazer amizade e ajudar um ao outro. Mas depois eu vi que cada dia eu encontro pessoas novas e cada dia mesmo assunto de novo. Seu nome, seu trabalho, onde você mora, o que gosta, não gosta. E se você quer crescer, se você quer enriquecer sua língua, não é bastante. E aí eu decidi criar meu canal no YouTube. Porque cada assunto é diferente, cada assunto eu devo me preparar. E no início era muito difícil, eu escrevia textos, depois eu traduzia, meus amigos brasileiros me corrigiam e eu aprendia. E na câmera eu falava o que eu aprendi. E foi difícil, mas isso realmente me ajudou. Eu decorei palavras, enriqueci vocabulário. E agora eu já faço todos os vídeos sem preparações. Posso falar sobre qualquer assunto. E aqui no Brasil eu sinto essa liberdade. Eu posso falar e resolver qualquer coisa. E eu estou apaixonada por sua língua maravilhosa. Eu acho língua mais bonita e para mim era muito fácil aprender, pois quando você gosta, você ama essa língua, é muito divertido, é muito gostoso aprender e você não tem problemas. Você lembra das primeiras novelas do Brasil que assistiu lá na Rússia? Sim, sim. A primeira novela era Clone, que era muito famosa na Rússia, pois na época, essa novela ela fala sobre muçulmanos e brasileiros, sobre relacionamento entre moça do Marrocos com um cara do Brasil e também mostra a cultura muçulmana, todas essas tradições. Na época, na Rússia, nós não tínhamos muçulmanos. Agora, quase cada terceiro, nós temos já mulheres todas cobertas, só olhos. E lá na época, não, isso nós não tivemos. E era tão interessante ver essa cultura. E depois já assistimos a Terra de Amor, Terra de Esperança. E essa novela que eu assisti legendada se chama Avenida do Brasil. Das cidades que visitou, o que gostou de cada detalhe que conheceu?
Primeira cidade que eu visitei foi Santos. Eu cheguei em São Paulo, peguei Uber e em Santos, porque é a cidade mais perto ao aeroporto, que tem praia, e depois 20 horas no avião foi o que eu precisava. Então, eu cheguei em Santos e eu achei que a cidade era muito limpa. Eu vi essa ciclovia, na Rússia quase não existe. Eu vi ciclovia, eu vi muitas pessoas andando de bicicleta, correndo. E eu achei, nossa, aqui tem tudo para manter saúde. E aqui as pessoas se preocupam com sua saúde. E também coisa que eu percebi, mas eu não acho que é coisa de Santos, é coisa de todo o Brasil. Como as pessoas tratam as crianças. Eu estava andando com minha filha, eu tenho filha de 4 anos, eu estava andando e cada pessoa, nossa, que princesa, que gracinha, ai, querida, ai, que menina. E na Rússia você pode andar e ninguém não vai perceber sua criança, ninguém não vai elogiar, ninguém não vai odiar, mas elogiar também. E é muito prazeroso quando alguém diga, elogia do nada, perceba como ela é como ela é linda desse vestido. Nossa, é muito legal. Também eu tentei achar o banco e eu quis fazer câmbio da moeda, pois eu cheguei com dólares. E eu perguntei na rua onde tem câmbio da moeda. E a pessoa, você vai para lá, depois para lá, depois para... vamos, eu vou com você, você vai se perder? Não, vamos, eu vou te levar para lá. A pessoa me levou para lá, nós entramos no Banco do Brasil. E eu vi que banco de você não é como nosso banco. Tipo, nosso banco você entra e entra. E se eu tenho essa parede de vidro, homem todo armado, e ele me disse, o que você quer? Eu expliquei o que eu quero, ele chamou a pessoa que trabalha lá, e saiu um homem, e ele me disse, querida, nós aqui não fazemos câmbio da moeda, mas você vai ir para lá, para lá, para lá. Ai, tenha um ótimo dia, eu te abraço. E tipo, essas coisas carinhosas, e eu pensei, nossa, na Rússia, no banco, ninguém não vai dizer, eu te abraço e tenha um ótimo dia, vai dizer, isso não temos, tente procurar outro lugar. E aqui, não sei, ou eles são assim mesmo, vendo que sou estrangeira, mas todo mundo queria me ajudar. Eu vi isso e foi muito legal. Quando eu saí da cidade, eu peguei ônibus para ir no Rio de Janeiro, eu tive muita mala mesmo. E coisa que me surpreendeu, que meu motorista de táxi não me ajudou. Não me ajudou a tirar essas coisas, colocar na porta-mala. Ele estava comigo só assistindo. E quando eu cheguei na rodoviária, 2 mulheres que estavam lá perceberam, mulheres chegaram e me ajudaram a tirar todas essas malas. E o homem ficou olhando, e outros homens também. E eu tipo, que isso? Por quê? Na Rússia todo mundo iria me ajudar. Cada homem iria, ai moça, deixa eu carrego para você. E aí eu entendi que, me explicaram, que eles estão com medo que eu vou dizer que é assédio. Que loucura! E depois, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, quando o nosso ônibus chegou na cidade, eu fiquei assustada, pois se compararmos esse início do Rio de Janeiro com Santos, eu achei, nossa, aqui todos os prédios são feios, tudo é tão sujo, pessoas drogadas na rua, moradores de rua. Eu vi pela primeira vez moradores de rua lá no Rio de Janeiro, em Santos eu não vi. Mas depois, quando o motorista me levou no meu bairro, lá já era tudo bonitinho. E eu gostei que no Rio também todo mundo tentou me ajudar e todo mundo era muito gentil. E eu falei com a polícia, eu perguntei se eu posso gravar na beira-mar, eles me disseram que é melhor evitar. E o que as pessoas, às vezes, aconteceu o seguinte, que todo mundo dizia que, cuidado, no Rio tem muitos malandros, e como você é estrangeira, eles vão perceber que você é estrangeira e vão te dar um preço maior. Mas aconteceu o seguinte, eu cheguei, comecei a falar com pessoas,
quis comprar açaí. As pessoas, não, pega de graça. Imagina, de graça, para mim. Tão legal. E depois eu deveria visitar Florianópolis, mas eu atrasei no meu ônibus. E do nada peguei ingresso para Curitiba. E assim eu visitei Curitiba. Curitiba me pareceu cidade muito segura, porque eu vi prédios no estilo europeu e não vi cerca grande. E também no Rio de Janeiro eu vi, tipo, sabe, cerca e em cima pedaços de garrafa quebrada, de vidro quebrado. E eu não vi isso em Curitiba. Em Curitiba, tipo, tem prédio e não tem cerca. E tudo é tão bonitinho, tão limpo, no estilo europeu. Mas também tem moradores de rua no centro e as pessoas disseram, tipo, tira sua câmera, pois alguém vai roubar. Mas ninguém não roubou. Todo mundo disse, vai em Florianópolis, é tal seguro, tal seguro. E depois de Curitiba, eu visitei Florianópolis. E eu não posso dizer que eu gostei, eu fico com ressentimento por essa cidade, pois lá roubaram minha câmera. E roubaram no tipo, eu cheguei, eu gravei vídeo, eu cheguei em casa e coloquei minha câmera perto da porta, pois lá tinha uma tomada. E alguém entrou e pegou a câmera e foi embora. E quando eu estava na rua comprando açaí, depois eu voltei, eu até não percebi. E eu comecei a editar e decidi, tipo, colocar todo o material no meu computador e não tem câmera. Cheguei naquela recepção e pedi ver vigilância por vídeo. E eles, tá bom, vamos ver vigilância por vídeo. E o quê? Câmera estava pendurada desse jeito que ela não pega esse canto e não dá para ver quem entrou, quem saiu. E eu não posso provar nada. E aí eu fiquei sem minha câmera. Mas também coisa boa, eu pedi táxi para ir embora do Florianópolis para ir na rodoviária. Chegou o motorista e tipo, você é turista? Sim, sou turista. Eu estava com ressentimento muito bravo porque eu realmente fiquei muito chateada que minha câmera sumiu, é muito caro, essa despesa que eu não planejei. E ele tipo, não, como, você gostou da nossa cidade? Não gostei, roubaram a minha câmera. Ele, nossa, e nós começamos a falar no caminho. Ele me levou na rodoviária e ele me disse, olha, eu não quero que você fique com ressentimento por minha cidade, eu não quero que você fique com essas lembranças ruins, eu não vou pedir dinheiro, tudo de graça, tipo, tu não deve pagar. E eu, E aí eu já senti um pouco vergonha que eu fiquei reclamando. Então, acontece, mas o povo é bom. E eu voltei no Rio de Janeiro, fiquei lá, agora eu estou em São Paulo. O que eu posso dizer? De todas as cidades que eu visitei, gosto mais do Rio de Janeiro. Sim, eu sei que a cidade tem problemas, cidade perigosa, muitas coisas podem ser faladas sobre Rio de Janeiro, mas gosto de fazer o quê? Talvez na vida passada eu era carioca, não sei, mas eu adoro essa cidade. Eu me sinto muito bem quando eu estou na praia, à noite, no dia, observando essas ondas. Isso me faz feliz. E da nossa culinária, teve algum prato que você, ao experimentar, pensou, isso aqui é o Brasil? Feijoada. Eu experimentei pela primeira vez esse prato famoso em Moscou e por isso eu associacio o Brasil com esse prato. Para mim, assim, eu até tentei cozinhar na Rússia, só que na Rússia nós não temos feijão preto, mas eu pedi na internet para ter esse sabor original. E também eu gosto de moqueca com peixe, eu gosto desse sabor de legumes com peixe, dessa mistura. Açaí, é claro, coisa mais brasileira. Mas o quê? Estrogonofe, sendo sincera,
eu acho que estrogonofe da Rússia é mais saboroso. É porque eu não gosto de mostarda, né? Mostarda, sim, que vocês colocam. Mas também coisa boa. Pelo seu tempo vivendo no Brasil, em quais pontos você acha que pode ser melhorado? Pontos da segurança e pontos da burocracia. Vamos começar da burocracia, que é mais fácil. Bem, sendo estrangeira, eu tentei abrir minha conta bancária. Na Rússia, qualquer pessoa, eu acho até cachorro, pode abrir sua conta bancária. Aqui não. Aqui eu devo provar, não sei, muitas coisas. Por exemplo, provar minha renda, provar moradia, provar, não sei, que eu sou de ser humano, não sei o que, muitas coisas realmente. E eu não posso entender para quê. Tipo, eu cheguei no banco, quero colocar meu dinheiro no banco. Para que eu devo provar algo? E também, quando eu cheguei no banco, eu estava esperando 2 horas. Isso não existe na Rússia. Na Rússia, o limite é 15 minutos. Se você espera mais, eles vão te dar café de graça. E quase impossível esperar mais de 10 minutos, porque ninguém não quer te dar café de graça. Então, burocracia, assim, isso eu enfrentei e eu até não consegui abrir conta bancária. A conta que eu uso pertence a outra pessoa, em que eu confio. Mas o problema é resolvido. E outra parte que é segurança. Eu estou um pouco com medo de falar sobre isso, porque, sabe, sendo estrangeira, eu não tenho direito de criticar algo. Eu sou visitante, convidada no seu país, não tenho direito. Mas, gente, eu iria dizer que realmente vocês precisam fazer algo. Tem muitos moradores de rua, tem pessoas drogados na rua que podem ser perigosos. E comparando com a Rússia, vou dizer que, por exemplo, na Rússia, a pessoa bêbada chegou na rua, se a polícia vai ver que ele é bêbado, eles vão pegar ele. Por quê? Porque pessoa bêbada não dá para prever o que ele vai fazer. Agora ele vai ficar, não sei, andando, mas do nada ele pode fazer algo, assaltar, bater, qualquer coisa, né? E por isso, para prever crimes, eles pegam essa pessoa e pessoa drogada com certeza é até mais pior. E quando às vezes, sabe, eu pego Uber e nós passamos pelos esses lugares onde pessoas drogadas, eles andam, eles fazem movimentos esquisitos, eles, não sei, fazem algo com lixo. Não, dá para perceber que pessoas são drogadas. E eu pergunto, por que a polícia não pega eles? Isso é tão perigoso. E o motorista me disse, direitos humanos. Eu tipo, mas por que direitos humanos? Direitos humanos é tipo direito da segurança. E se eu me sinto inseguro, se qualquer momento pode ser crime, tipo, não sei, é tema muito problemática, tema muito polêmica. E como eu disse, eu sendo estrangeira, não tenho direito aqui a aconselhar algo, né? Quando eu vou virar cidadã, se vou virar, vou dizer. Mas aqui eu devo ser cuidada, devo ser muito delicada para não ofender ninguém, né? Mas se apontar, eu iria apontar segurança e burocracia. E apesar de seus problemas, o que você mais tem gostado do Brasil até agora? Povo. Porque, bem, eu sou armênia, eu sou também aberta, sorridente. E eu gosto de ficar entre pessoas assim como eu, né? Eu gosto de falar, gosto de ficar na conversa, gosto de sorrir. E eu gosto de esse jeito carinhoso como as pessoas desconhecidas, que não são amigos, se tratam. Como, por exemplo, eu tinha problemas com saúde e eu cheguei no UPA. O jeito como eles me trataram foi muito carinhoso, resolveram meu problema, me deram remédio de graça. Imagina, eu sou estrangeira, eles me atenderam, fizeram exames eram prontos depois de 2 horas, e eles me deram remédio de graça, tudo de graça.
é maravilha. E eu gosto como as pessoas se tratam. Eu gosto que, uma vez, sabe o que aconteceu? Essa minha filha, às 9 horas da noite, ela disse: mãe, eu quero pão. Beleza, de onde eu vou tirar esse pão nessa hora? Eu cheguei na recepção do meu hotel e perguntei se aqui tem pão. Ele disse: não, aqui não tem, mas na esquina tem padaria. Eles funcionam até 21h30. Tá bom, fui para lá. Mas quando eu cheguei, eles já fecharam tudo e estavam limpando o chão. E lá foi um homem. Eu achei que ele é dono. E eu perguntei se eu posso comprar pão. Ele disse: não, nós já estamos fechados, caixa está fechada. E eu expliquei a situação, que minha filha quer comer pão agora. Eu posso dar dinheiro e de manhã, quando você vai abrir sua caixa, tu vai fazer essa operação, mas agora me dá pão, por favor. E ele: tá bom. Ele me deu pão, eu tentei dar dinheiro. Ele: não, amanhã você vai pagar. E eu peguei esse pão e voltei no meu hotel. E eu pensei: nossa, quem na Rússia iria me dar pão de graça, acreditando que amanhã eu vou voltar e pagar? Ninguém. Eles iriam dizer: sua criança, seu problema vai resolver. E aí eu voltei no outro dia de manhã. Eu disse: Senhor, eu voltei, lembra de mim? Você me deu pão, a minha filha gostou de pão, eu quero comprar mais e pagar esse pão de ontem. Tá bom, moça, vai te atender. E moça me deu pão, depois ela foi para dono, voltou e me disse: tu não precisa pagar pão de ontem, será um presente para você. Eu achei que eles não entenderam. Eu cheguei para dono e disse: Senhor, eu não tenho problemas financeiros, eu posso pagar pão. Que eu pedi ontem foi só porque minha filha quis. Eu não tenho problemas, posso pagar, sério, posso pagar esse pão. Para quê? Ele: não, será presente para você. E é muito prazeroso. Realmente, é tipo como pessoa deve tratar pessoa, nós devemos ser todos apoiar um ao outro, entender um ao outro de jeito carinhoso, de forma gentil. Eu gosto disso. Na Rússia também tem isso, também, mas mais raro do que aqui.